Oiê, meu nome é Júlia Ribeiro e esse é mais um Pode Tudo com Café. E no nosso episódio de hoje a gente vai falar sobre maternidade. Então quem está com a gente é ela, que além de mãe é influencer, miss e ainda teve um tempinho pra vir tomar um café com a gente, Thaís Yanuto! Obrigada por ter vindo, viu, topado o convite. Eu que agradeço o convite, já a tô honra, né? ansiosa. Eu também tô. Ai, gente, então, ó, a gente colocou algumas perguntas aqui. E aí você fica à vontade. E ela não me passou nada, hein? Eu falei, Júlia, o que vem aí? Ela falou, não, eu fiz uma listinha ali, ó. Vai ser tudo surpresa. Bem pequena. Bem pequena, olha só. Mas é isso, gente. Mas a primeira é bem simples. Quem é Thaís? Conta pra gente. Já resumi agora, né, tudo que ela faz. Mas conta pra gente um pouquinho. Olha, eu tenho uma história assim longa, né? Eu tenho 36 anos e eu tenho um caminho longo. Eu fiz faculdade de administração e eu trabalhei na área comercial durante 5 anos na extinta Lanfredi. Depois eu trabalhei em outra empresa na Plantitec e foi quando começaram a surgir os blogs, né? Sim. Que não tinha feito moda. Sério, não? Eu achava que era moda. Eu fiz administração e trabalhei na área, né? Eu trabalhei por 7 anos, eu morei na área. E aí quando surgiram os blogs, não tinha Instagram, tinha na época era Orkut, e era blog mesmo, né? Que as blogueiras iam lá, tinham site, escreviam. E aí eu junto com uma amiga minha começamos a fazer isso. Mas vamos criar um blog? Aquela ilusão, né? Das blogueiras de ganhar as coisas. E aí começamos. E aí do blog começou a surgir o Instagram. E aí a gente começou a migrar, né, do blog pro Instagram, que aí veio com tudo. E aí começamos a fechar parcerias com algumas lojas e aí eu fui tornando isso como a minha fonte principal de renda. Aí ela acabou saindo da sociedade, eu fiquei sozinha. Antes a gente tinha um Instagram que era o Mania de Estilo, para quem tá lá desde o começo chamava Mania de Estilo. No Facebook ainda é isso, não é? No Facebook tem também o Mania de Estilo. Tem o Facebook com esse nome ainda. Já faz aí 5, 6 anos faz de tudo isso. E aí eu migrei para minha conta mesmo, pro meu unifiquei na verdade, né? Unifiquei o blog com o meu particular para postar também a minha vida. E aí as coisas foram desenrolando. E aí nesse meio tempo veio o Ravi, aí eu casei, aí veio a pandemia, e aí, Júlia, assim, a vida da gente só vai, né? Só vai, a gente vai conforme a maré, e as coisas foram acontecendo. E foi indo. E nesse meio tempo, até você falou do Ravi, eu até coloquei aqui, né, sobre a gestação. Ela foi uma gestação planejada ou não? Não, totalmente assim, sem planejamento. Surpresa, uma grata surpresa. Eu falei que ele foi enviado realmente por Deus, era o que eu precisava, né? O Ravi é uma bênção, um menino iluminado, mas não foi planejada. Tudo bem, eu namorava, já fazia bastante tempo, fazia 5 anos que a gente namorava bastante tempo, e aí ele veio de surpresa. Eu fiquei muito chocada na época, fiquei assim. É uma surpresa você ver um teste lá positivo, por mais que eu namorava, tinha um relacionamento estável, mas é chocante. A responsabilidade de você saber que você tem uma outra vida para cuidar. E aí ele veio, e aí na pandemia, aí foi tudo assim muito preocupante, porque eu quase perdi ele, eu tive quase um aborto espontâneo. Então foi uma gravidez muito turbulenta, parece que não foi uma gravidez tranquila. Eu continuei trabalhando, sabe, mesmo na pandemia, mesmo grávida, e era aquela coisa de casa, não casa, porque aí eu sempre tinha aquele sonho de casar, né, de casar antes de ter o Ravi. Mas aí veio a pandemia, e eu falava, meu Deus, eu caso, não caso. Aí quando eu ia casar, fechava tudo, sabe, aquela coisa. Marcava e fechava. Foi bem na pandemia. Foi bem na pandemia. Então foi muito louco. Hoje eu olho pra ele, às vezes se ele tá chorando bastante, se ele tá irritado, eu falo, meu Deus, será que ele tá assim? Porque eu tive uma gravidez tumultuada, porque eu não tive uma gravidez tranquila, né? Mas todas as coisas têm que acontecer e do jeito que foram, e tá ótimo. Então tudo certo. Graças a Deus ele tá aí com saúde, né? Já tem 2 aninhos, tá tudo ótimo. E aí você retratava tudo isso na rede social? Ou não? Você se guardou mais? Quando veio o Ravi, você falou, vou postar, ou não? Eu esperei as 12 semanas. Que são 3 meses. Que são os 3 meses. Eu esperei. Mas as pessoas começavam a desconfiar, porque eu ia fazer provador, eu tava um pouquinho redondinha já, assim, sabe, a barriga. Mas eu esperei. Na verdade, eu esperei 15 semanas pra soltar. Aí eu esperei, aí eu fiz
fiz ultrassom, vi que era um menino. Aí no dia do meu aniversário, em janeiro, eu também revelei que ia ser um menino. Mas aí as pessoas foram acompanhando, foram compartilhando. Quando eu quase perdi ele, eu tava com 24 semanas, se eu não me engano. Aí eu fiquei, foi uma semana antes de eu casar, o casamento marcado na igreja. Então com 20, eu fiquei de repouso absoluto. Aí eu não compartilhei com ninguém, porque eu fiquei com muito medo. É isso que eu ia perguntar, você sentiu medo de até falar que você estava grávida? Muito, muito. A gente tem muito, muito medo. E aí, porque, não que as pessoas te desejam mal, mas parece que tem. Parece que toda influência assim, negativa acaba afetando a gente. Eu acho. Então eu não falei. E nessa semana que eu fiquei de repouso, eu não podia levantar, só podia levantar para ir no banheiro para tomar banho. E aí eu não compartilhei nada com ninguém. Eu fui compartilhar depois. Depois que passou, aí eu fui, eu desabafei, falei que eu tinha quase perdido ele, tive um sangramento, fiquei de repouso absoluto. Mas assim, foi uma loucura, Júlia. Olha, hoje eu olho assim pra trás e falei, meu Deus, eu passei por tudo isso. E deu certo. E deu certo, graças a Deus. E você tinha um nicho antes do Ravi, não é? Você fazia mais provador, era essa questão da moda. E aí você teve que trocar pra maternidade. E você sentiu que isso foi acompanhando ou você que falou, não, agora eu quero seguir o nicho de maternidade? Não, foi natural, foi natural. Porque antes eu não fazia loja infantil, né? Não fazia loja infantil, não fazia tanta coisa assim voltada para o Ravi. Então eu acho que foi meio que natural. As pessoas foram chamando, né, para fazer dessa parte infantil, inserir o Ravi, né? As pessoas amam ver o Ravi na internet. Quando às vezes eu não posto ele, falo, posso o Ravi, porque as pessoas amam, né, ver criança. E tem esse questionamento também. Até conversei, não sei se tem essa próxima pergunta aí, mas tem um questionamento muito grande de você expor ou não a criança na internet. E esse questionamento é diário, dia todo. Até conversei com a Adriana Baroni esses tempos, que ela saiu totalmente da internet. Ela falou, é muito difícil você expor, as pessoas muito diferentes começam a te seguir. Aí eu falei, bloqueio. Muita gente, se vem gente lá dos Arábias seguir, gente estranha, eu vou bloqueando, sabe? Bloqueio essa pessoa. Põe algum comentário ali estranho, eu bloqueio. Porque realmente a gente abre a vida e eu tô abrindo a vida de uma criança que até o momento ele não sabe o que é isso. Daqui a um tempo ele pode não querer mais, ele pode virar e falar, mamãe, não gosto que você faz isso, né? Mas então, enquanto agora é uma escolha minha, e eu não exponho ele de forma assim, como eu vou dizer... Explícita, de forma de uma criança mesmo, uma criança brincando, uma criança se divertindo, eu não coloco ele tomando banho, não coloco ele em momento íntimo nenhum. Então eu acho que tem essa diferença. Então por enquanto eu vou continuar aqui postando. E faz parte da minha vida, né? Faz parte da minha rotina. Eu que cuido dele, quem ajuda é minha mãe e meu pai, mas eu não tenho funcionária, babá, nada, eu que cuido dele, então faz parte da minha vida, né? Então não teria por que não postar e nem como não postar ele. E eu coloquei aqui uma pergunta, quais são os desafios que você sente em trabalhar sendo mãe, mas eu acho que você ainda sofre mais porque você é aberta à rede social. Então, além de você trabalhar, ser mãe, você ainda tem que cuidar do que você posta, do que você não vai postar, né? Sim, os desafios são muitos. E você não colocou aí que você ficou com medo de perguntar, mas mãe solo, né? Não tem problema. Não tem problema. Os desafios são imensos, porque é difícil conciliar tudo. É diferente uma mãe que fica o dia todo em casa cuidando do filho, não se expõe, porque é o pacote completo, né? Além de eu me expor, eu tenho filho, eu trabalho com a internet e eu sou divorciada, não tenho vergonha de falar, eu sou divorciada e tenho um filho pequeno para cuidar. Eu me separei quando o Ravi tinha 8 meses só. E aí foi assim, uma mudança, eu só continuei a minha vida. Eu não tive uma pausa para ter luto, para processar as informações. Eu lembro que na semana que eu estava saindo de casa, que eu estava me separando, eu estava trabalhando, eu estava gravando para Arcano, gravando para Ótica. Eu só continuei, eu chorava de noite, vivia aquele momento ali de tristeza, mas no dia seguinte eu tinha que levantar, eu tinha uma criança para cuidar, eu tinha contrato, eu tinha trabalho para fazer. Eu lembro quando você postou, todo mundo ficou... Porque você realmente não deixou. Isso que é legal da gente se expor, porque a gente só se expõe até onde a gente quer. Isso. As pessoas acham que conhecem a nossa vida, mas não conhecem. Não é conhece. até onde a gente quer colocar ali.
Exatamente. E tem gente, até uns tempos atrás, me perguntaram, mas você separa como? Eu não sabia. As pessoas não sabiam, porque eu não fui na internet. Eu falei, olha, eu separei, não tô mais com o pai do Ravi. Eu não fui, eu só continuei. E assim, você perguntou dos desafios. São diários, porque a responsabilidade, querendo ou não, fica só sobre a mãe. Cuidar realmente de uma criança é você acordar, você preparar o lanche da manhã para mandar para a escola, você dar almoço, banho, janta. Cuidar realmente de uma criança é o dia a dia, né? E aí essa função fica só para a mãe, ela não é mais compartilhada. E aí nesse meio tempo tem o nosso trabalho, tem que trabalhar, tem que editar vídeo, tem que cuidar da casa, cuidar da roupa dele, da minha, de tudo. Eu tenho essa facilidade que eu tô morando novamente com os meus pais e meus pais ficam em casa, né, meu pai e minha mãe, e eles fazem tudo, o almoço, então eu ainda sou privilegiada por isso, porque eu tenho almoço, tenho janta, minha mãe lava roupa, eu passo, mas ela que lava. Mas eu tenho esse privilégio de ter voltado. Tem muitas mulheres que não, muitas mulheres que estão sozinhas com os filhos, que trabalham e que tem que fazer todo o serviço de casa. Então, assim, o que a gente faz, um homem, desculpa os homens, mas um homem não conseguiria fazer. Desculpa os homens, mas os homens não conseguiriam fazer. E eu coloquei ele na escola, né, esse ano, que me ajudou muito, porque até o final do ano passado ele não ia para a escola. Então, era mais enrolado ainda. Então agora de manhã ele vai para a escola, que aí eu consigo me organizar melhor nos compromissos da manhã. À tarde eu faço 1 ou 2 trabalhos de vez em quando, mas eu dou prioridade para ele, que aí eu fico com ele. Sim. E você se sente culpada às vezes de trabalhar e deixar ele? Muita culpa. A culpa é tão grande que às vezes a gente sente culpa assim, por trabalhar e por deixar ele, ou às vezes por não trabalhar. Então a culpa da mulher é pra tudo. Esses dias que eu tava doente, que eu tava ruim, eu tava me sentindo culpada por estar doente. Falando, meu Deus, como é que eu tô doente? Eu preciso trabalhar, eu tenho os parceiros para entregar trabalho. E aí, às vezes, trabalho muito, tipo, eu faço foto, às vezes, o dia todo, me sinto culpada por estar trabalhando e por estar deixando ele. Então, a culpa é sempre. Depois que você se torna mãe, a culpa, assim, vem com tudo. Não tem como não sentir culpa. Mas eu sou muito bem resolvida com isso, sabe? Assim, eu sinto culpa, mas eu falo, eu tenho que trabalhar, tenho um filho para sustentar, né? Eu gosto muito do que eu faço. Eu seria mais triste se eu não fizesse, né? E aí a gente aprende a lidar com terapia e tudo mais e vai embora. E eu sei porque a minha mãe, ela nunca fica doente, né? Então quando ela fica, eu falo, gente, o negócio tá feio. Porque ela tá doente. Exato. Ela nunca fala. Né? Isso, porque mãe, a gente não se... Eu fiquei doente ontem, um dia, foi o dia que eu me tirei, porque eu realmente não conseguia levantar. E mesmo assim eu tive que cuidar dele. Mesmo assim eu tive que dar janta pra ele, sabe? Lidar com as bias, com o choro. Ontem era o meu que queria tomar banho. E aí eu peguei e falei, você tem que tomar banho. Eu conversei com ele, você vai tomar banho. Tirei a roupinha dele, saiu correndo pelado, coisa que as pessoas não imaginam o que a gente passa, que lida com uma criança. Eu falei, não, você vai tomar banho. Coloquei ele debaixo do chuveiro, ele aos berros, se debatendo. Falei, filho, tem que tomar banho. Ele tomou banho, acalmou, tranquilizou, sabe? Então, assim, são coisas que as pessoas não sabem que a gente passa. Acha que a gente vive uma vida de novela, né? E não é bem assim, é muito, muito difícil o dia a dia ali, a nossa rotina. E para as mulheres que elas querem começar nessa área que você tá, né? E são mães, você teria alguma dica para dar para elas? Tipo, não faça, pelo amor de Deus, ou tipo, começa. Não, eu acho que começa. Tem campo para todo mundo. Eu acho assim, concorrência sempre vai ter em qualquer profissão. E eu até sigo um economista que ele fala que a internet não tem mais um caminho sem volta, é um caminho sem volta. Pode ser uma fonte de renda, uma segunda fonte de renda, é um caminho assim que só vai crescer. Não sei se você pode agora, mas assim, a gente está numa cidade pequena. Eu sinto assim que as pessoas não valorizam muito. Não sei se você polêmico foi o melhor. As pessoas não valorizam muito o trabalho da gente ainda. Se você for para Jaboticabal, as pessoas pagam mais do que aqui. Muito mais, as pessoas dão muito valor.
E aí ela falou assim, mas eu acho que vocês ganham pouco. Tem gente que fala, eu acho que vocês cobram pouco. Mas é porque as pessoas ainda têm um pouco a cabeça fechada. Né? Você tá no mesmo ramo que eu. Então aí você fala, deveria subir, deveria reajustar. Mas as pessoas ainda não entendem isso aqui em Monte Alto. Se você for para Jabuticabal, para Ribeirão, então tem essa dificuldade para quem está começando, eu acho, sabe? E você sofre hate por isso? Não. Não, mas tipo, eu falo da questão de ser mãe e continuar com essa profissão. Não, nunca. Olha, eu não sei se as pessoas gostam de mim, não sei, mas graças a Deus eu tenho pouquíssimo hate. Eu acho que só umas 2 vezes, assim, que faz tempo, uma vez que eu sofri um hate, que eu até bloqueei a pessoa, super madura, que eu fui postar, eu não tinha nem o Ravi, eu fui postar um negócio de comendo, e aí eu fui comendo mesmo, bem natural, aí a pessoa me mandou, falou, nossa, é nojento, comer, não sei o que, aí eu levei isso pra vida, eu tomei isso como esse hate. Crítica construtiva. Crítica construtiva, eu acho que é real. Ela falou isso é real, não é legal. A pessoa vê a gente comendo, sai mastigando. E eu bloqueei a pessoa. Não sei se ela tá na listinha de bloquear a Zica. Mas... Ela assistiu. Bloqueei a pessoa, mas aí depois disso eu tomei um pouco mais de cuidado, sabe? Quando eu posto alguma coisa comendo. Mas as pessoas, graças a Deus, diretamente pra mim, não me criticam. Não sei se por fora aí as pessoas falam. Sim. Mas pra mim, assim, diretamente, nunca falaram nada. Deixa eu tomar uma. É porque eu penso assim, eu que sou nova, às vezes eu sofro um pouco nessa questão de mostrar muito. Eu lembro que uma vez eu tava fazendo uma loja, eu tava com roupa fitness. E ela falou pra mim que eu tava um pouco acima do peso, pra fazer foto fitness e tudo mais. Sacanagem. E aí eu fiquei muito chateada, porque eu acho que eu tinha o quê? Uns 15 anos na época, assim. Nossa, 18, passou muito. Mas enfim, eu tinha 15 anos e eu fiquei muito chateada. Porque também era a formação da minha cabeça, eu tava me conhecendo. Na hora que ela falou aquilo, gente, a gente fica mal, fica né? muito mal. E por exemplo, você é mãe, e às vezes ainda fala mais, eu falo, gente, ó, as pessoas estão perdendo um pouco a noção das coisas que falam. Você falou do hate, não sei, não levei isso como hate porque foi uma pessoa conhecida. Mas outro dia eu postei uma selfie minha, e aí a pessoa comentou assim no direct, nossa, tá nítido, uma coisa, tá nítido o quanto você tá triste. Nossa, gente. Te juro, por Deus. Aí eu falei assim, não, eu não tô triste. Era um domingo de manhã, eu tava brincando com Acabei de acordar, cara. Acabei de acordar. Falei, não tô triste. Eu falei pra ela, não tô triste. Falei, aí eu fui ver a foto, fui ver realmente a foto, eu tava triste. Fiquei lá olhando assim a foto, falei, gente, mas será que eu tô triste nessa foto? Mas eu tô com a cara triste. Eu tô triste porque você tava triste. E aí isso muda, a gente fica com aquilo na cabeça. A gente fica, eu falei, gente, mas eu não tô triste. Aí ontem eu tava até vendo os stories de uma moça que eu sigo, uma influencer famosa, que uma vez falaram da filha dela, e ela entrou na justiça contra a seguidora que falou da filha dela, falou mal da filha dela. E ela falou, e aí outra pessoa mandou que ela tava com papada. Falou assim, você fica pondo tanto filtro, mas você tem uma papada. Eu falei, gente, que a pessoa tinha que vir me falar da minha papada. É absurdo, é bizarro as coisas que as pessoas notam no outro. Então é bizarro isso que a pessoa falou. Você tinha 15 anos, uma menina, se você estava acima do peso. Gente, hoje em dia não existe mais isso. Logo que o Ravi nasceu, eu amamentava e eu comia muito. Eu chegava a comer um pacote de bolacha recheada na madrugada, porque eu tinha muita fome. Ele era um bebê que amamentava muito e eu fui, não engordando, porque eu não estava gorda, mas eu fui assim, ficando um pouco acima do meu peso. E aí eu voltei a trabalhar e realmente, hoje eu olho as fotos, eu estava um pouco acima do meu peso. Mas eu estava assim, passando pelo puerpério. O nascimento do Ravi, eu tava amamentando, eu sofri muito no meu puerpério, eu tive assim, eu lembro até hoje, né, de como foi dolorido os 40 dias, 2 meses ali do Ravi. Então eu sofri muito, nem se eu tivesse hoje um relacionamento estável, eu não sei se eu teria outro filho, por conta dessa lembrança forte que eu tenho ainda de ter... Acho que só meu outro que eu coloquei, teria mais um? De ter sofrido muito, eu sofri muito, eu chorava muito, sabe? As emoções da gente vão à flor da pele, né? Porque você gerou uma vida ali, você tem que lidar com aquela vida, é muito difícil. E eu amamentava, eu tinha a cicatriz da cesárea,
E a gente se sente impossibilitada de fazer as coisas, sabe? Porque eu ficava com o bebê o dia inteiro pendurado, eu não conseguia tomar banho, eu não conseguia escovar os dentes. E eu que sempre fui muito vaidosa, eu falava, meu Deus, quando minha vida vai voltar ao normal? Eu via a vida de todo mundo voltando ao normal e a minha ali parada. E aí até você conseguir entender isso, eu falei, meu Deus, como? Eu não tá parada, eu gerei uma vida, eu tô cuidando de um ser humano, né? Então eu sou muito privilegiada por estar vivendo isso. Mas a nossa cabeça, de uma mãe, demora para entender isso. Então já se passaram 2 anos e eu sinto muito vivo isso ainda, sabe? O quanto eu sofri assim no meu puerpério. E aí eu comia muito, eu comia bolacha recheada, nossa, eu queria comer, comia pizza, comia lanche. Aí eu fui ficando cheinha, né? E aí eu comecei, né, a ficar cheinha. Aí quando eu voltei para casa da minha mãe falou assim, não, isso não tá certo. A alimentação tá horrível, você vai retomar tua vida, você vai voltar no eixo, você vai voltar a ser quem você era, porque eu me perdi um pouco. Me perdi nas roupas, até falei que, pra Jéssica, que me perdi nas roupas, eu doei muita roupa, sabe, eu não me encontrava mais em nada. Eu comprei muita roupa, hoje também as roupas que eu comprei já não quero mais, sabe assim? Então é uma mudança muito grande na vida da gente, a maternidade. E o homem tem que ser muito parceiro para entender todo esse processo. Se o homem não for, a coisa desanda assim de uma tal maneira, agora não valorizando os homens, mas tipo, o homem tem que ter essa estrutura para segurar a casa, sabe? Para segurar a mãe, para segurar a mulher ali que acabou de ter um filho, porque senão a coisa desanda e desaba e a mulher não tem estrutura para tudo isso. E aí hoje falam que eu estou mais magrinha, né? Porque eu tenho uma criança de 2 anos muito ativa, eu não tenho tempo de mal comer. Você tá comendo, tô almoçando, ele tá aqui me puxando, mamãe. Então você já sai correndo atrás dele. Então eu voltei, hoje eu acho que eu tô no meu peso que eu tinha antes. Nossa, como eu falo, né? Pode falar, gente. Como é fazer nossa Dona Onça? Como eu falo? A Dona Onça. Mas tem muitas mais perguntas, viu, gente? Tá bom. O que é essa caixinha? Ó, você vai pegar um papelzinho e vai responder. Ai, meu Deus, que medo. Tem palavras também aqui? É dessa vez ou não? Tem também. Tem palavras aí, por exemplo, tem uma palavra. Você fala o que você quiser dela. Se não quiser falar também, vai ficar à vontade. Mas pra conhecer a Thaís mesmo. Nossa. Se pudesse trocar de lugar com alguém por um dia, com quem seria? Nossa. A gente ficou aqui tentando responder também e não conseguimos. Só a gente falou que queria ser a Virgínia. Ela falou que queria dançar o dia inteiro. Como que é? Olha, se eu pudesse trocar de lugar com alguém por um dia, com quem seria? Ai, não sei. Sinceramente, com quem que eu trocaria de lugar? Eu acho que com ninguém. Acho que eu gosto de ser eu. Eu gosto de ser eu. Eu acho que tudo isso eu amadureci muito com as rasteiras que a vida deu, né? Deu em mim. E eu amadureci muito. Então eu acho que eu não trocaria de lugar com ninguém. Quero ser eu mesmo. Melhor, né? Adoraria ter uma babá. Trocaria de lugar com quem tinha. Não, eu acho que é bom você criar o filho, sabe? Não julgo, eu acho que até hoje é bom, né, quem tem esse privilégio de poder pagar alguém, né, para te ajudar ali no dia a dia, mas eu não troco o que eu e o Ravi temos, sabe? Eu dar banho nele, dar todas as refeições para ele, eu acho que isso é tão importante para mim quanto para ele, sabe? Ter esse contato da mãe. Às vezes uma vez ou outra, né? Isso, uma vez ou outra, mas só isso eu acho que não valeria a pena, sabe? Porque eles crescem tão rápido. E o filho é único. Mesmo que você tenha 2, 3, 4 filhos, um filho ele é único na vida da gente, né? Então eu não trocaria assim, ter alguém que cuidasse dele exclusivamente. E eu acho que isso ajuda até na adolescência, porque a minha mãe sempre cuidou de mim desde pequenininha. Tipo, ela deixou tudo só pra cuidar de mim. E hoje ela é, tipo, minha melhor amiga, sabe? Se eu precisar, sei lá,
fazer alguma coisa, é ela que vai estar comigo. Eu conto tudo, assim, eu não tenho medo de falar nada pra minha mãe. E eu acho que ela ter cuidado de mim desde pequena, ter largado tudo pra mim, eu acho que ajudou. Então, a minha mãe foi a mesma coisa. Minha mãe cuidou de mim e do meu irmão sempre. Graças a Deus ela criou 2 filhos assim. Excelente. Meu irmão é um paizão também, um marido incrível. E ela fala também, né? Que ela criou a gente assim, sozinha, né? Meu pai trabalhava e ela ficava em casa cuidando da gente. E o trabalho é dobrado, né? Não é só porque não trabalha fora. Eu acho que mãe tem até mais profissão do que fora. É professora, é mãe, é tudo. É tudo. Mas eu não trocaria de lugar, não. Acho que eu queria ser eu mesma, porque a gente amadurece muito com tudo isso. Tudo bem, gente. Não vai ser a Virgínia, tá, gente? Ela não quer ser. Pode chegar, outra. Essa aqui é grande, tá até dobrado no trouxe. Nossa, da resposta. Se pudesse voltar no tempo e dar um conselho para si mesma, o que você diria para ser mais esperta, para ser menos inocente, para não acreditar tanto nas pessoas, sabe? Para ter os olhos mais abertos, para enxergar melhor o que tá na frente e às vezes a gente por ilusão, por sonhos, sabe, não enxergar. Então, o conselho que eu daria seria para ser mais esperta, sabe? Para ser mais esperta, para confiar menos nas pessoas, para não ser... Porque eu sou uma pessoa muito boa, na verdade. Eu sou boa, boba, sabe? Então, às vezes, é por isso que a gente quebra a cara. Porque, às vezes, a gente acaba acreditando demais nas pessoas, a gente acaba, às vezes, confiando demais nas pessoas e aí a gente quebra a cara. Mas é um conselho que você daria pra Thaís jovem ou pra Thaís, tipo, há uns 2, 3 anos atrás? Pra Thaís jovem aproveitou tudo. Eu acho que a Thaís jovem... Aproveitou tudo? Nossa, eu aproveitei a minha vida, assim, tanto que hoje quando as pessoas falam, você não tem vontade de sair... Eu aproveitei muito a minha vida. Eu até meus 28, 29 anos, eu aproveitei tudo. Eu namorei quem eu tinha que namorar, eu saí, eu fui pra festa, fui pra rodeio, eu viajei, eu fiz de tudo. De tudo, aproveitei tudo. Licitamente. Eu nunca fui da parte ilícita. Eu tomava socialmente, mas eu nunca fui de fumar, de usar nada ilícito. Mas seria um conselho que eu daria mais recentemente, sabe? Porque quando eu era jovem, eu tive uma vida muito boa. Sempre tive uma vida, tenho uma vida muito boa. Mas eu não daria assim nenhum conselho, daria um conselho mais recentemente, assim, sabe? Pra confiar menos, assim, nas pessoas, sabe? Porque as pessoas são maldosas. As pessoas são maldosas. E a gente, quando a gente é muito bom, a gente acaba não vendo maldade nas pessoas. E a gente quebra a cara. É demais. É demais. Eu sou assim também. Nossa. Então, o conselho que eu daria, fique, sabe, assim, abrir os olhos, não sabe? Se abrir pra todo mundo. Não se abrir pra todo mundo, ter um pouco mais de, qual que seria a palavra, assim, de cuidado com as coisas, sabe? Um pouco mais de malícia. Percepção, não tem muita malícia, sabe? Então aí a gente acaba quebrando um pouco a cara. Então é isso, gente. Tenham mais percepção nas pessoas. Achei que era um só. Ai, Deus, nossa. Ai, Deus, eu achei que ela tava... O que falar de Deus, né? Deus é o que me sustenta. Deus me sustenta e se não fosse por Ele, eu não sei o que seria de mim. Porque, foi como eu falei lá no começo, eu não tive... O que eu vivi realmente foi um luto. O divórcio, a separação, ele é um luto. É como você perder uma pessoa. E eu não tive esse luto. Então, Deus me sustentou. Total. Tudo bem. Se quiser que a gente corta também. Não tem problema. Deus me sustentou. Eu me apeguei a Deus, eu rezo todas as noites o terço para me dar sabedoria. E Deus é tudo. Deus é tudo. Eu não tenho assim... Se não fosse por Deus, eu não estaria aqui. Porque o que eu passei... Nossa. Foi pesado. Gente, nos reconstruímos aqui. Bora pra mais perguntas. Vamos. Se eu chorar de novo... corta. Você tem alguma mania? Mania? Acho que não. Deixa eu pensar. Mania? Não, nunca tive mania assim. Nem de colecionar, nunca fui.
de ter fã, sabe? Assim, ser fã de alguma coisa. Uma mania. Eu também nunca fui fã de ninguém, acredita? Nunca. Você também? Não, e as pessoas falam, eu sou fã. Gente, como você vai ser fã de alguém? Eu também. Eu fico com vontade, às vezes. Ou de colecionar às vezes. Eu sei nunca lá, fui- de ficar assim por alguma coisa. Isso, de você querer ter a coleção completa, sabe? As coisas eu nunca fui. Não, mentira. Já fui fã da Manu Gavassi. Da Manu? Eu usava até headband aqui, que era uma música dela. Quando ela foi pro bebê, gente, eu fiquei maluca. Não acredito. Mas aí eu vi que no meu bebê ela não era a Manu que eu conhecia. Eu fiquei triste. Isso que é duro, É. né? Quando a gente vê a vida da pessoa. Você já quis ir pro meu bebê já ou não? Assistir se eu quis? É, Não. nunca iria. Acho que quando eu era mais novinha, assim. Mas tipo, se hoje você fosse convidada. Não, acho que eu não iria. Não? sei. Aí eu acho que eu iria. Eu iria pela fama, sei lá. Eu iria não sei. Pelo Mas também. conhecimento. Mas vai que eu falo alguma coisa lá. Então, vai ser cancelada. É. A Bianca foi cancelada Foi. e mesmo assim É, ela tá tá no lá. auge. Ah, eu adoro. Mas mania eu não tenho. Eu sou. Mania, não sei se isso é mania, mas eu sou extremamente organizada. Mania, né? Isso é meio até assim, eu sou muito organizada. top, Um pouquinho. Tipo assim, brinquedo, se tá bagunçado, eu já vou lá e vou arrumando, sabe? Eu gosto de tudo organizado. Eu não gosto de nada bagunçado. Não sei se é uma mania, mas eu sou muito organizada. Muito, extremamente organizada. Pode ser que ela seja um pouquinho de toque. Talvez seja uma mania. Organização. Eu queria ter essa mania. É bom organizar, sabia? Porque a gente organiza a vida quando a gente. Quando a gente assim. Falam que quando o nosso guarda-roupa tá desarrumado, quer dizer que a nossa vida também tá. Já ouviu isso? É? Aham. Ixi, então. Agora. Meu guarda-roupa organizado. Minha vida agora tá organizada. Ó, qual o seu filme preferido? Nossa, tem vários assim que eu assisti que me marcaram muito. Da Xuxa? Lua de Cristal. Cadê? Lua de Cristal. Filme da infância. Não, mas tem vários. Nossa, filme assim. Não tem nenhum recente, porque mãe não assiste, não tem muito tempo de assistir filme, Mãe não série, assiste. né? Mãe, a gente não assiste. Mãe era que tem tempo pra dormir, pra descansar. Mas, nossa, Júlia, preferido? Deixa eu pensar, gente. Tem vários assim que eu já assisti. Uma Linda Mulher, um dos filmes mais lindos, filmes com a Julia Roberts. Nunca assisti, eu acho. Nunca assistiu? Não. Com a Sandra Bullock, Miss Simpatia. São os filmes que eu mais gostei, assim, desses de assistir. Então, São quero. filmes marcantes. Assiste Uma Linda Mulher. Vou assistir. Assiste, você vai amar. Os filmes históricos. Vou Já assistir. assistiu? Não? Não? Já? Qual comida você comeria agora? Nossa, eu sou boa de garfo. Eu sou boa de garfo. Eu gosto de comer, eu como assim de tudo. Que eu comeria agora comer de manhã, né? Eu comeria assim um croissant, um cappuccino, um pão de queijo. Perto do almoço eu comeria uma feijoada. Eu amo feijoada. Eu não posso feijoada. Não, eu gosto de frango à milanesa, sim, eu amo frango, bife. Ai, gente, eu como de tudo, assim. Uma macarronada bem gostosa, eu gosto também de risoto. Agora eu comeria um cappuccino com um croissant. Cadê, gente? Rafael. Cadê o meu cappuccino? Então temos, gente. Vamos voltar para as perguntas. Que a gente ainda não foi pra polêmica, brincando. Ai, vai até o final. Assista até o final, que ainda vai surgir alguma vai coisa. surgir. Aí, e pra gente continuar, né, aqui as perguntas, eu coloquei aqui qual é a sua maior referência na vida. Tem alguém? Profissionalmente também pode ser. Ou alguém na sua vida e alguém profissionalmente. Não precisa ser alguém famoso, por exemplo. Ou se quiser também pode ser. Na vida, assim, a maior referência, sem dúvidas, é minha mãe, né? Nossa, minha mãe, assim, é minha estrutura, sabe? Sem ela, foi como eu disse antes, eu não estaria de pé. Então, a minha mãe realmente é a minha referência de ser, né? De construir ali, de educar bem o filho, de construir uma vida digna. Então, a referência realmente é a minha mãe e meu pai, que construíram tudo que eles são, a família que eles têm, né? Com dignidade, com trabalho honesto. Então, a minha referência, sem dúvida, é eles. E alguém famoso também, se tem alguma referência? Nossa, a gente gosta, assim, de várias pessoas, né? Não tem, assim, uma pessoa. Profissionalmente, a gente, no nosso meio de trabalho, a gente acaba seguindo aquelas pessoas que fazem parte do nosso nicho, né? Do meio. Pra se inspirar também. Isso, para se inspirar de maternidade, profissionalmente, né? Fotos e tudo mais.
Mas tem várias, assim, que eu sigo. Eu gosto muito da Nath Vosa, não sei se você conhece. Da Tássia Naves. Então, da Tássia, né, que agora foi mãe recentemente. Tem várias, assim, nesse... A Thaís Aguiar, já você conhece? Thaís Aguiar, não. Ela é de Ribeirão também, ela é mãe recentemente, super legal. Eu vou seguir, Thaís Aguiar. Thaís Aguiar, isso. Não, eu não sei. Eu gosto da Gabi Titoto, de Jabuticabal. Eu adoro adoro a Gabi, sabe? Ela fez lipo, silicone e tudo mais. Então, assim, são pessoas que a gente gosta, né? E se inspiram, assim, pra sempre. Aproveitando, adoro você, adoro teus vídeos. Cheguei e falei. Adoro os vídeos que você faz, edição. Eu falo, eu não sei fazer essas edições. Adoro as edições que você faz. Eu sou uma pessoa que eu não interajo muito com ninguém. Não interajo, mas é porque falta de tempo. Eu tenho esse problema também. Eu esqueço, às vezes eu vejo, mas eu esqueço de estar lá, de interagir. Assim. Então, aí quando eu lembro. Isso, eu esqueço. Eu poderia comentar na foto de todo mundo, porque eu gosto de comentar nas minhas fotos, mas eu também não comento na foto de ninguém. Assim, por isso que eu comecei a comentar agora. Então, comecei a perceber. É igual o lance de parabéns, né? A gente quer que todo mundo parabéns pra ninguém. É isso. Mas assim, eu sei que é falha minha de interagir com as pessoas, assim, sabe? Para as pessoas interagirem comigo. Mas é por falta de tempo mesmo. Porque às vezes você pega o celular, você vai lá, você dá uma olhadinha nos stories, dá uma olhadinha no feed, responde o WhatsApp, tudo já larga o celular. Eu, por exemplo, já largo o celular. Não passo horas ali, respondo algumas mensagens no direct, mas eu adoro os teus vídeos. Adoro as edições que você faz. Parabéns! Obrigada. E pra gente finalizar, qual conselho você daria para alguém que quer ser mãe e ter uma vida profissional ativa? Vai na fé. Força. Vai na fé, força. Vai na fé que dá certo. Você tem que conciliar, é uma balança grande. Foi como eu já falei, eu sou privilegiada por ter um trabalho flexível, por começar a trabalhar às vezes às 9 horas da manhã, às 10 horas da manhã, fazer alguns trabalhos durante o dia. Mas me admira muito as mães que trabalham, por exemplo, no escritório, dentro de uma fábrica, que entram às ele leva a criança na creche, entra às 7 horas da manhã, imagina o coração, vai sair às 5 horas da tarde. Então, ser mãe é ou não é uma escolha. Eu sempre quis ser mãe, mas não foi a escolha daquele momento, isso. Então, assim, se eu pudesse ter escolhido, eu escolheria ser mãe, assim, quando eu tivesse uma vida financeira estável, sabe? Mas não existe momento certo, porque se você for esperar o momento certo, não é? Às vezes ele nunca vem. Tem mulher que passa, espera, sei lá, eu vou me estabilizar profissionalmente, vou esperar eu casar, vou esperar ter não sei o quê, vou esperar... E aí chega, porque infelizmente pra mulher tem fatalidade, né? Aí chega lá, seus 40 anos, você esperou se estabilizar profissionalmente pra ter filho, e aí já é mais complicado. E eu fico nessa também, porque a minha mãe foi mãe nova e, tipo, a gente é muito amiga. Aí eu fico, ai meu Deus, se for mãe muito velha, eu não consegui ter essa amizade que a minha mãe teve comigo. Eu fico, meu Deus. Só que ao mesmo tempo eu falo, não, mãe, quero ser estável, quero ter minha vida financeira, quero estar casada, quero não sei o que, minha mãe. Filho, a gente acha que é de um jeito, todo mundo monta a vida. Isso, Júlia, isso não é, nunca é assim. Não é. A gente monta a vida, um roteiro, aí vem a vida e bagunça tudo. Então, assim, para quem quer ser mãe e manter a vida profissional, você tem que equilibrar muito bem ali na balança para não surtar. Porque para surtar é fácil, para você manter ali o casamento, o filho, trabalhar, cuidar da casa, não sei o que, cachorro, é difícil. E o filho é da mãe. Por mais que você tenha um companheiro, por mais que você tenha um casamento estável ali, é a mãe. O filho é da mãe. Não tem jeito. É a mãe que vai socorrer, é a mãe que vai levar no médico. Acho que 90% das famílias é a mãe, o filho que vai dormir em cima da mãe, sabe? É a mãe. Quando você tá com medo, é com a mãe. Até hoje você chega em casa, quem você procura? A mãe. Eu chego em casa, mãe, não é? Sim. Então, a referência do filho é a mãe, mas se você tem o pai presente ali, né? Então você tem que ter ali muito bem para poder equilibrar a vida profissional com a maternidade. É um caos. E como diz minha mãe, você não pode pensar muito não, você tem que levar meio embolado. Minha mãe fala, você tem que levar meio embolado. Se você for parar, se você quiser as coisas
perfeita em tudo. Perfeita, você vai virar. Então você leva meio embolado que dá tudo certo. E quando a vida assim tá um caos no dia a dia, eu levo embolado. Eu falo, segue mais. Leva embolado que dá tudo certo. Não deu pra fazer hoje, faz amanhã, sabe? Assim, aquela coisa. Mas é difícil, é difícil. E se você, por exemplo, não tivesse essa profissão, você teria outra? Hoje em dia você falaria, hoje eu seria isso. Sabe que eu penso nisso, Júlia? Eu andei pensando, porque eu falo, gente, até quando que eu vou continuar, né, fazendo o que eu faço? Vai chegar um momento que eu não vou querer mais, às vezes, né, porque vai cansando um pouco. Sim. Foi que você falou isso daí, que as pessoas acham que é fácil, né, e não é fácil. É muito difícil você se expor, você ficar pra cima, pra baixo, vai num lugar, vai no outro, vai... Às vezes a gente não quer se arrumar. Não quer se arrumar. Você só quer, ficar sem maquiagem o dia inteiro. Isso, exatamente, não quer se arrumar. Então, é uma rotina puxada. E vai você editar vídeo. Às vezes você tá 11 horas da noite, você tá editando vídeo. Aí eu penso, o que eu vou fazer, né, daqui, sei lá, uns anos. Aí eu penso, às vezes, em abrir um negócio próprio. Eu penso que eu já tive uma loja de roupa. Então, eu penso em ter um negócio próprio. Não sei se seria roupa ou o que seria. Mas eu penso em ter um negócio próprio, que seria assim, ou Mercado Livre, às vezes que tá muito em alta, né? Alta, sim. Ou abrir um negócio no Mercado Livre, sabe? Então é o que eu penso. Não que eu esteja fazendo planos agora, gente. Não vou fazer. Continue me contratando. Mas eu penso assim, porque chega uma hora e falo, Deus, eu vou ter. Apesar, né, Júlia, você segue a Silvia Braz? A Silvia Braz é uma referência. Não. Você segue a Silvia Braz, gente? Segue a Silvia Braz? Não. Sigam a Silvia Braz. A Silvia Braz, ela tem acho que 39 anos, 40 anos. Ela tem 3 filhas. 3 filhas, elas já estão 2 adolescentes, uma é menor. E ela tá bombada. Agora, eu até esqueci o que eu falei dela aí como profissional. Ela tá uma das maiores influencers aí na área e contratada pelas melhores marcas, Louis Vuitton, Prada, Gucci. Você não segue ela? E ela tá linda. Ela fez o lançamento de coleção, ela tava com a Gisele com a bolsa de flor. A bolsa de flor. A bolsa de flor, R$1.000. Ela tava... Parcelar em 10. Então a Silvia Braz, ela tá aí com quase seus 40 anos e agora ela tá bombando assim no auge. E ela é uma mulher linda. Olha, vocês estão vendo ela aí? Linda, e ela tá contratada pelas melhores marcas aí, internacionais e tem 3 filhas e ela, gente, como eu falo. E ela era casada também com o pai dessas 3 filhas. Foi o primeiro relacionamento dela, a história dela, desde novinha, desde 16 anos, ela foi casada com ele. Teve 3 filhas e acho que faz um ano e pouco, ela se separou do marido dela também. E tá seguindo a vida dela, arrumou agora um namorado, um gatão aí novo. Sim, gente, tem tempo pra tudo nessa vida, acho que vocês estão rindo. E você entraria em um novo relacionamento agora? Faz 1 ano e meio que eu separei. 1 ano e meio que eu separei. Pra entrar em um novo relacionamento, eu tenho que pensar 1000 vezes por conta do Ravi. Por mim, eu entraria de cara, por mim. Mas, gente, ela está aberta. Elas estão abertas. Mas pra inserir, a pessoa tem que ser incrível. Pra inserir uma pessoa na vida do Ravi, o cara tem que ser incrível. Então conta pra gente, Thaís, como que esse cara tem que ser? Conta pra gente. Tem que ser uma pessoa que principalmente gosta de criança, né? E a gente vê a gente vê muito meme na internet, né? Sobre mães solos. Opa, até achei que era balançou. Sobre mães solos. Que fala assim que a mãe não procura um pai para criança, porque pai a criança já tem, sim. O que a gente procura, que não estou procurando, que a mãe, né, a mulher às vezes procura, é um parceiro, uma pessoa para conviver a vida, para viajar, para curtir, para namorar. Não é que a gente não quer um pai para o filho, para a criança. A criança já tem um pai, né? A pessoa não tem obrigação nenhuma de educar, de cuidar, então porque ele já tem um pai, né? Realmente alguém para conviver, ele para ser um companheiro, porque tem muito cara que acha que a mulher, que a mãe solo tá procurando um pai para criança. E não, jamais, né? A gente cuida da criança sozinha, assim, não precisa de outra pessoa. Com o pai já cuida sozinho? Com o pai, tendo o pai que cuida sozinha, imagina, né? Então
Mas assim, toda pessoa tem que realmente que ser incrível, que gostar de criança, principalmente gostar de criança, porque para a mulher, tem mulheres que entram de cabeça muito fácil em relacionamento, tendo filho. Não tô criticando, pelo amor de Deus, nem julgando, cada um faz o que quer. Mas a gente vive num mundo hoje tão difícil que quando eu me separei, eu falava assim pra minha mãe, eu nunca mais vou arrumar alguém. Eu não vou pôr uma pessoa estranha para conviver com o meu filho. E aí eu fico pensando assim, como uma pessoa, né, uma mulher, põe gente dentro de casa tão fácil para se relacionar com o filho. Sendo porque menina. você tem um filho que cresce depois com algum trauma. Isso, porque você não sabe o que essa pessoa é capaz de fazer. Sendo então, menina também. às vezes sendo menina, pior. É o mundo de hoje. Exatamente. Então, assim, não tô julgando, pelo amor de Deus. Se você quer, faça. Se você quer, faça. Mas assim, eu acho que eu tô há 1 ano e meio sozinha, eu tô muito bem, tô numa fase assim, excelente na minha vida. Tô curtindo meu filho, agora ele tá numa fase delícia, que eu consigo viajar, sabe? Que eu tô conseguindo sair com ele, fazer as coisas. Então, pra que, né, pra que ter esse desespero, às vezes, sei lá, mulher, né, pra arrumar alguém, pra conviver. Seria diferente se eu fosse solteira, se eu tivesse filho, separada, mas sem filho. Agora, pra colocar alguém com uma criança, fica até um alerta aí, né, gente, que a gente vê tantos casos aí de abusos de uma criança, e pelo amor de Deus, o que eu mais quero na minha vida é proteger o meu filho. Eu sempre falei isso pro pai do Ravi. Toma muito cuidado com quem você vai pôr, porque o homem arruma mulher 2 dias depois isso aí é inevitável. Parece que o homem tem essa necessidade. Tem essa necessidade de ter alguém. Eu sempre falei pra ele, sempre, até hoje, toma cuidado quem você vai pôr pra conviver com o Ravi. Não deixa qualquer pessoa conviver, cuidar dele, trocar a fralda dele, porque a gente tem que ter esse cuidado. Porque, pelo amor de Deus, é uma criança, é inocente, a criança... E a mãe tem esse instinto absurdo de proteção, não é? A gente fica assim, meu Deus do céu, nada de mal pode acontecer com meu filho. Então eu falo pra ele, às vezes eu sou até chata, que eu mando link, sabe, da internet quando eu vejo alguma coisa, algum caso de abuso. Não deixa a criança sozinha. Eu sou um pouco paranoica com isso, com relação a... Mas vocês têm uma boa relação, então? Mais ou menos, não é. Uau! Não, se dão super bem. Não, a gente tem as nossas diferenças, o respeito, ele é pai do Ravi, sempre vai ser pai do Ravi, mas a gente não dá pra ser hipócrita, falar que a gente tem boa relação, a gente não tem. Mas eu tenho um pouco eu sou um pouco paranoica com isso, sabe, assim? Com relação à segurança do Ravi, eu acho que toda mãe assim. Mas eu acho que eu sou um pouquinho a mais, sabe? Tipo assim, de passeio, eu já fui viajar bastante com o Ravi. Então eu fico com medo assim no hotel, sabe? Essas coisas que a gente vê em novela. Então eu fico com medo de hotel, sabe? De dormir no hotel, de viajar, não desgrudo dele um segundo. Se eu vou no banheiro, meu pai tá com ele, a minha mãe fala, não desgruda dele, não solta a mão dele. Eu falo, tá louca, né? Não vou. Então eu sou muito de cobrar. E com o pai dele eu sou da mesma forma. Então eu acho que as mães deveriam ser mais assim. As mães. Infelizmente as mães, tem mães que não são. Mas eu acho que a gente, como mãe, tem essa missão de proteger a criança ao máximo. Porque é um trauma, Júlia, que é pra vida toda. Se acontecer alguma coisa com uma criança na infância, a criança vai crescer traumatizada e nada vai superar isso, sabe? Então, eu acho que a maternidade, até o tema é muito isso, a gente proteger o filho, assim, de tudo, de todo, sabe? Não é colocar numa bolha, mas proteger desses maus, né, de pessoas ruins, colocar nosso filho sempre em segurança em primeiro lugar. Eu acho que além de dar amor, tudo é colocar a criança em segurança. Até a nossa equipe aqui viu no aniversário, né, recentemente com o Ravi, eu não desgrudo dele, né, eu fiquei em pé, não sentei 1 minuto, porque eu tô sempre ali, sempre olhando. Porque infelizmente, a gente tá num mundo que a gente não conhece mais as pessoas. Gente, então é esse o nosso bate-papo, Thaís. Fiquei muito feliz que você veio. E eu acho que, igual comentei na internet, né? A minha geração não sabe o que é isso ainda, sabe? Na questão da maternidade, como que é. Então eu acho que é um assunto que a gente tem que falar, que é importante. Eu posso dar um conselho? Pode. Não seja mãe nova, não, espera. Eu falo nova, tipo assim, uns 26. Isso, 30 anos, pra cima, quando Júlia. te sair da faculdade.
Isso, curte, Casa bem. Isso, casa bem, escolha bem, sabe? O pai do seu filho, porque isso é muito importante. E não tenha pressa, sabe, para ser mãe? Não tenha pressa, gente, porque realmente a maternidade é o divisor de águas. Vai mudar a vida de pra cá pra lá. Então curta muito, saia, passeie, viaje, igual eu fiz tudo isso, até, né, eu aproveitei tudo que eu tinha que aproveitar, então hoje realmente eu me dedico ao Ravi. Veio na hora certa. Veio na hora certa. Não que eu não deixe de viajar, vou continuar viajando, vou continuar aproveitando. Inclusive, não esqueçam, tá, dos requisitos pra conquistar a Thaís, que ela já contou pra gente. Vamos ver se a Júlia vai me arrumar um namorado. Então é isso, gente. Ó, não esqueça de deixar o like aí no vídeo, comentar o que vocês acharam também, porque nos ajuda muito. As redes sociais estão aí na tela. Então, fica aí com a gente até o nosso próximo Pode Tudo com Café. Obrigada, viu, Júlia, pelo convite.